Paz do Senhor, os irmãos. Amém. Para mim é sempre uma honra poder cultuar a Deus com esta maravilha. Eu convido os irmãos para a leitura bíblica, Evangelho de Cristo, escrito por Lucas. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Lucas, capítulo 18, vamos ler do verso 18 ao 23. Enquanto os irmãos podem a Bíblia, eu quero tributar a Deus toda a honra, glória e louvor por essa tão grande oportunidade, não só apenas de estar aqui nesta casa de oração para prestar um culto a Ele, mas também poder compartilhar uma porção da palavra. Louvar a Deus pela vida do meu pastor, meu amigo, pastor Daniel Alves, por nos confiar essa responsabilidade. Louvar a Deus pelo corpo ministerial dessa casa, os santos obreiros, meus amigos. Enfim, louvar a Deus pela vida de cada pessoa, de cada família que se fazem presente aqui esta noite. Sempre que eu tenho oportunidade para pregar, eu peço a Deus uma confirmação, que eu esteja na direção de Deus. E foi confirmado através dos louvores. Eu fiquei muito feliz por isso. Então eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração aqui esta noite. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Verso 22. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda lhe falta. Venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro dos céus. Depois, venha e siga-me. 23. Mas, ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Amém? Tome seu assento, por favor. Meus irmãos, é um texto muito conhecido da igreja, onde, dependendo da tradução bíblica, fala do jovem rico. E nesse diálogo entre ele e Jesus, ele faz a Jesus a pergunta acerca de herdar a vida eterna. O Senhor então vai falar a ele acerca dos mandamentos, como aqui já foi lido: não adultere, não furte, não mata, honra pai, honra mãe. Ele responde, Jesus, dizendo: tudo isso, dependendo de alguma tradução bíblica, eu tenho guardado ou observado. E é tão verdade que você não vai ver Jesus repreendendo. De fato, ele guardava assim, desde a sua juventude. Só que Jesus é tremendo. Jesus conhecia a vida daquele homem. E o Senhor olha para ele e diz assim: mas ainda lhe falta alguma coisa. Irmãos, não é pecado ser próspero, ser rico. Vou fazer uma pergunta retórica: dinheiro é bênção ou é maldição? Dinheiro é bênção, desde que ele não seja senhor na sua vida. A Bíblia diz que a raiz e a amargura de todos os males é o amor ao dinheiro. É quando o dinheiro passa a te governar, passa a te controlar e passa a ser o seu senhor. Mas uma vez que você tem o controle sobre ele e você reconhece que Deus ainda é tudo na sua vida, o dinheiro vai ser bênção para você e sua família. Mas aquele homem, para ele, as suas propriedades, a sua riqueza, estava além de Deus. Ele se apegou de uma tal maneira ao ponto dele não querer abandonar ou vender, distribuir aos pobres e seguir a Cristo. Então lhe faltava uma coisa, e a coisa que lhe faltava era essa: o desapego. E rápidas palavras, no tempo que me foi confiado,
Eu quero falar, amada igreja aqui de Vila Angélica, nesta noite, pelo menos 4 coisas que não podem faltar em nossas vidas. Na vida do homem rico, de faltar uma coisa: o desapego dos seus bens. Primeiro lugar que não pode faltar em nossas vidas: um tempo, um momento com Deus. Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Vivemos dias corriqueiros. Parece que depois da pandemia a correria aumentou mais ainda. Temos 24 horas no dia. Alguns tomam 8 para descansar, para dormir, outros, devido aos compromissos, 4 horas dormem. Nesse período a gente descansa, a gente come, a gente trabalha, outros trabalham e estudam. Mas dentre este período de 24 horas, não pode nos faltar um momento com Deus. Em algum período do seu dia, você tem que reservar um momento com Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. O apóstolo Paulo nos ensina: orar sem cessar. A gente pode orar a Deus andando, caminhando, correndo, de bicicleta, de moto, de carro, ou no coletivo, ou no fretado. Podemos falar com Deus, lavando louça, roupa, limpando a casa, estudando, trabalhando. Mas Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 6, sobre o quarto da oração, o lugar secreto. Com glória. É no quarto da oração aonde a gente não rasga a vestimenta, mas rasgamos a nossa alma diante de Deus. É lá, naquele momento, que a gente grita por Ele, por socorro, e Ele não se escandaliza, mas antes estende as suas mãos fortes e poderosas, dizendo: filho, não temas, porque eu te ajudo. É no lugar secreto que a gente desaba, que a gente chora. Entramos ali, tem uma imagem que eu gosto, que coloca o pastor Daniel, um gatinho, quando caminha indo para o quarto da oração, e quando você termina aquele período com Deus, não sai do quarto da oração mais um gatinho, mas sai um leão fortalecido com a presença do grande eu sou. Preciso, não pode nos faltar o momento com Deus. A oração tem que ser para nós o pão diário. Tem gente aqui que não abre a mão da xícara de café. Tem gente aqui que não abre mão do pãozinho de queijo, não abre mão de uma boa refeição. Então não lhe deixe faltar o perigo com Deus. Diz a história, George Miller, um dos heróis da fé dos tempos antigos, também conhecido como missionário dos órfãos. Sua biografia diz que um dia faltou comida, pão a 1000 crianças do orfanato. Houve um desespero, preocupações. Chegaram a ele e falaram: senhor Miller, não tem pão para as crianças comer. Miller disse: eu vou orar a Deus e Deus mandará pão. Ele foi e orou: pai dos órfãos, não tem pão, manda pão para os seus filhos. Passaram algumas horas, carroças chegam na frente do orfanato, chamam por Miller e dizem: senhor Miller, fomos levar pães ao palácio para a família real. Disseram que os pães estão muito assados
e ouve. O teu Deus também tem boca e responde o seu clamor. Tiago, capítulo 5, verso 16. Ele diz que há poder na oração de um justo. Esse justo que Tiago está se referindo não é alguém que não peque, não é alguém que não fale. Ele não está falando de alguém perfeito, ele está falando de você, ele está falando de mim. O justo é todo aquele que for justificado por Cristo Jesus. Logo, há poder na tua oração, há poder na minha oração. É por isso que o homem para na frente da igreja sem conhecer ninguém. Ele não me conhece, ele não te conhece, mas ele reconhece que há poder na oração desta igreja. E eu creio que Deus já começou a trabalhar. Se eu fosse cantor igual o senhor, eu cantaria aquele trecho da irmã Mara Lima, onde ela diz assim: mas se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, o que vai acontecer? Então não deixe lhe faltar, irmã Bela, um período com Deus. Não pode nos soltar um momento com Deus. Segundo lugar que não pode nos soltar, foi dito aqui, não pode nos soltar a fé. Irmãos, é a Bíblia quem diz: a fé remove montanhas. A fé atrai o sobrenatural sobre nós. A fé é tudo aquilo aonde alguns dizem: se acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas a fé está gritando, dizendo: para Deus ainda tem jeito, para Deus ainda não acabou. Eu vejo em Marcos capítulo 9, no verso 24, mas antes de chegar no 24, um pai que estava sofrendo pela vida do filho, aonde a Bíblia conta que o demônio pegava esse jovem desde a sua juventude e tentava matar ele, uma hora jogando na água, outra hora jogando no fogo. Esse pai levou o seu filho aos discípulos e os discípulos não conseguiram fazer nada. Esse mesmo pai pegou o filho e levou até Jesus. Só que quando ele leva até Jesus, ele faz uma pergunta a Jesus, dizendo: se o Senhor pode fazer alguma coisa, me ajude. Jesus não responde dizendo: se eu posso, tudo é possível para aquele que crê. Eu vou repetir porque essa palavra é para alguém aqui nesta noite. Tudo é possível para aquele que crê. Deus está dizendo: se você está crendo, vai acontecer. Se você está crendo, já tome posse, porque a palavra está dizendo: tudo é possível se você crê. Então Jesus estava respondendo: eu posso lhe ajudar, mas agora eu quero saber, você crê? Você tem fé para receber? E eu acho lindo, pastores, a sinceridade daquele pai. Em Marcos 9, 24, ele diz, né, pastor Daniel? Ajuda-me na minha incredulidade, dependendo da tradução, a minha falta de fé. Oh, glória. Jesus reconheceu que aquele homem estava clamando por ajuda. Ele poderia não ter tanta fé para aquele milagre, mas devido ao seu reconhecimento, à sua humildade, a Bíblia diz que Jesus repreendeu o demônio e devolveu o filho são, curado para aquele pai. Assim diz o Senhor, como foi feito este ato, e vi a mãe chorando de alegria, porque a criança
só que no momento se encontra fora dos caminhos do Senhor, assim como aquele pai de Marcos 9 levou o filho até Jesus pedindo por socorro, e ele creu e recebeu o milagre. Deus manda lhe dizer: ainda creia, a história não terminou, ele vai trazer de volta para a presença dele, porque foi entregue para ele. E ele vai devolver para você, curado, transformado e liberto. Receba essa palavra. Glória a Deus. Não nos pode nos faltar o tempo com Deus, não pode nos faltar a fé. Se este pai do jovem não tinha fé suficiente no milagre, agora a gente vê em Mateus capítulo 8, versículo 8, um homem que não era judeu fazer Jesus ficar admirado, dependendo da tradução, maravilhado. Ele era capitão de 100 soldados, o centurião. Ele vai até Jesus clamar, pedir ajuda por um servo seu que estava enfermo. E a Bíblia diz que Jesus disse: vamos lá. Ele diz: não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas envie apenas uma palavra, e eu sei que o meu servo será curado. Aleluia! Ele era romano, e ele continua dizendo: eu tenho 100 ao teu serviço. Quando eu digo vai, eles vão. Quando eu digo fica, eles ficam. Ele estava dizendo: Jesus, se eu tenho autoridade, se a minha palavra tem poder, imagine a tua. Imagine a tua. Nem precisa ir lá, mas libera só uma palavra. Jesus olha para os discípulos e diz assim: eu nunca vi uma fé como essa em Israel. E olhou para eles: vai em paz e seja feito conforme tu queres. E a Bíblia diz que quando ele chegou na casa, o servo estava curado. Jesus ainda cura na Assembleia de Deus. A palavra de Jesus ainda continua tendo poder, agindo em nosso meio. Não pode nos faltar a fé. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, verso 17 ao 19. Pela fé, Abraão, quando foi posto à prova, ofereceu Isaque, aquele a quem acolheu as promessas de Deus. Estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia se dito: da sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Isto é fé. Glória a Deus. Aleluia. Abraão tinha tanta fé que mesmo depois de oferecer Isaque e voltar, Deus o daria de volta. Glória a Deus. Quando eles estavam subindo ao lugar do sacrifício, o jovem Isaque conhecia o que era culto, porque era ensinado. Ele olha para o velho Abraão, diz assim: pai, tem lenha, tem fogo, tem cutelo, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Abraão, pela fé, diz assim: Senhor, proverá para si o cordeiro. Não nos pode faltar um momento com Deus, e também não nos pode faltar a fé. Terceira coisa, não nos pode faltar o desejo de falar de Jesus. Falamos de tantas coisas, e por que esquecer de falar de Jesus? Falamos de um bom filme que transmite uma mensagem edificante. Compartilhamos
Igual a pastora brincou aqui, de um bom restaurante que serve uma boa comida, bem temperada, bem saborosa. Não é verdade? E por que não compartilhar aquele que um dia morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, para nos dar perdão e direito de vida eterna? Glória a Jesus. Aleluia. Em Marcos capítulo 16, versículo 15. Eu não sou muito bom em português, irmão. Na minha época era letra, agora é número, né? Sempre passava um C. Mas é um verbo imperativo, né? Tem que ir. E um dia o pastor Luiz Alberto, na sala de aula, ele diz assim: se a gente mudar esse versículo para o gerúndio, ficaria: por onde você passar, fale de Jesus. Foi almoçar na sogra, arruma um jeitinho de falar do amor de Jesus. Saiu com os colegas da escola, da faculdade para lanchar. Quem sabe da graça pelo lanche, aproveite, Sérgio, e fale do amor de Jesus. Não vamos perder a oportunidade de anunciar o amor de Jesus. Essa igreja chegou até aqui, alguém pregando, dizendo: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e prepara o mais vil pecador para um dia morar nos céus. Glória a Deus. Maravilha do céu. Não nos pode faltar o desejo de pregar a Jesus. Em Marcos capítulo 9, verso 38 e 40, João, um dos discípulos de Jesus, quis parar um homem que não era do grupo deles, de pregar, de expulsar, de curar. Chegaram até Jesus e falaram assim: Senhor, tem um lá que é dos nossos, e ele estava expulsando demônio pelo teu nome. Jesus diz assim: não manda parar, não deixe ele pregue. Quem é por nós não é contra nós. Glória a Deus. Pregue a Jesus, fale de Jesus. Eu vi um testemunho muito antigo do pastor José Orion. Ele passava em uma das ruas dos Estados Unidos. Um jovem estava com a camisa preta, com a frase dizendo: nascido para ir ao inferno. Hoje a nossa EBD, o tema foi sobre isso, né? E aí o pastor José Orion parou ele e leu o que estava escrito e olhou para ele e disse assim: você não nasceu para ir ao inferno, você nasceu para ir para o céu. Jesus te ama e Ele perdoa os seus pecados agora, e escreve o teu nome no livro da vida e lhe dá direito à vida eterna. Ele conta que rapidamente o jovem arrancou a camisa, jogou no lixo e se rendeu ao amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Jesus. Que não nos falte o período com Deus, que não nos falte fé para crer no sobrenatural, que não nos falte o desejo de falar do amor de Cristo. E agora eu passo para o encerramento. Que não nos falte o preparo e a vigilância a respeito da vinda de Jesus. Aleluia. O arrebatamento, ele é iminente. Ele pode acontecer agora. O arrebatamento é uma verdade bíblica, uma doutrina bíblica, e vai acontecer, porque quem falou foi o próprio Jesus. Em João 14 ele diz assim: não turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Olha, se eu fosse você, eu dava glória, porque a tua morada está lá, viu? Ele disse: se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar, e depois voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Foi ele quem falou que viria buscar a sua igreja, e Jesus
de se cumprir o que Paulo escreveu a Tessalonicenses, capítulo 4, 16 adiante, aonde ele diz assim: quando tocar a trombeta, o arcanjo dará ordem, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Por causa desse glória eu vou melhorar. Os nossos irmãos que foram queimados para iluminar cidades, os nossos irmãos que morreram na arena, comidos por leões, vão ressuscitar com corpos gloriosos. Glória! E Paulo diz: e nós que estivermos vivos, seremos arrebatados junto com eles nos ares, ao encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no verso 18 ele diz: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Que palavra? Ele vem. Jesus Cristo, ele vem. Glória a Deus. Não podemos estar desapercebido. Não nos pode faltar o preparo. Quando levantar pela manhã, na sua oração, no seu devocional, coloque em tua mente: pode ser hoje. Eu sempre guardo o hino antigo da Amanda Marques, onde ela diz assim: pode ser hoje o teu último culto, então adore. Adore como se fosse o teu último culto. E ela continua a letra dizendo: pregue como se fosse a tua última pregação. Ei, vão te esperar no emprego e você não vai chegar. Vão fazer a chamada na escola e na faculdade e você não vai responder. Vão te mandar mensagem no Zap e você não vai visualizar. Vão te buscar na tua casa e não vão lhe encontrar. Vão vir nesta igreja e a porta estará fechada e alguém vai perguntar: onde está? Onde está aquele povo barulhento? Onde está? Alguém com voz de aquele povo foi embora. Só quantos creem e esperam, levante a tua mão e adore por um instante. A presença de Cristo é real em nosso meio. Seja renovado pelo poder da palavra, seja curado pelo poder da palavra, fortalecidos pelo poder da palavra, porque Ele vem. Se coloque em pé, por favor. Glória. Aleluia. Aleluia. Eu não tenho costume de fazer isso, pastor Daniel. Eu acredito que a igreja não tem por costume isso também, mas eu senti de Deus agora. Se você puder fazer, faça. Se não fizer, não ficarei chateado. Mas olhe para quem está mais próximo de você. Diga assim: que Deus não ache falta em nós, que não nos falte o momento com o nosso Deus, que não nos falte fé para continuar crendo em Deus, que não nos falte o desejo de falar aos pecadores que Cristo Jesus é o Salvador do mundo, que não nos falte o preparo e a vigilância acerca do arrebatamento da igreja. Subiremos para a glória, adorando ao Senhor. Glorifica Ele, adora Ele. A presença de Deus em nosso meio.
aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua alma, e por ele seus pecados perdoados, e o seu nome escrito no livro da vida. Se tiver alguém, levante a tua mão para que ele conhecer e orar por você. Se tiver alguém nesta noite que deseja reconciliação, rende na pessoa bendita de Jesus, mas no momento se encontra fora da comunhão e você deseja reconciliar com Cristo nesta noite. Se tiver alguém, levante a tua mão para a gente conhecer e orar por você. Se tiver alguém para Jesus, levante a tua mão para a gente conhecer e orar. Se todos já são salvos, a pessoa bendita de Jesus, continuemos firmes até o grande dia. Querido Deus, continue abençoando esta casa de oração. Continue abençoando o pastor Daniel, sua família, teu ministério. Abençoe, Pai, o corpo ministerial desta casa, os cultos, cada família congregante. Continue operando poderosamente para a honra, para a glória e louvor do teu nome. É para lá que nós vamos, irmãos, amém? Haverá esse dia, pastor Ronaldo, Oh, Pai eterno, aleluia. que vão me ligar. O senhor vai me ligar? Não, né? Que vão me mandar mensagem, Josué. Pastor Daniel, o senhor vai mandar, né? Pastor Daniel, onde o senhor está? O zap não vai ficar azul. Só se alguém entender. Haverá esse dia. Vamos lá na evangélica. Nós estaremos esse ano. E aí aqueles onde está? Onde está aquele povo pandêmico? Glória a Deus. Onde está? Que não se vê nenhum irmão. especial e tão sublime que o Senhor nos deu. Estamos na sua casa, Senhor, ouvindo estes louvores tão
nos alimenta, que nos sacia, que nos inspira, que nos encoraja, Senhor, que nos purifica, que nos limpa, que nos santifica, que nos prepara a cada dia para irmos para a glória. Eu quero te louvar por cada um dos teus filhos, Senhor. Nós estamos esperando o arrebatamento da tua noiva. Nós estamos esperando o som da trombeta. Nós estamos esperando os céus se abrirem. Oh, Senhor, mas enquanto isso não acontece, estamos aqui para te servir, para renovar os nossos votos, para declarar o nosso amor por ti, a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso louvor. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor nos deu na noite deste dia, durante este dia. Agora, Senhor, nós pedimos que a sua bênção nos acompanhe no retorno para os nossos lares. Cobre a tua noiva com teu sangue, Jesus. Nos guarda, nos livra de pecarmos contra ti, nos cerca com os teus cuidados. Assim oramos, Senhor, pedindo uma semana de bênção para todos os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus para sempre. Vamos todos juntos dizer bem forte: amém. Se Deus é por nós, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.